Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? E aí, eu sou a professora Iris Daiane, estaremos aqui vivenciando e construindo, tá certo? Vários momentos legais na disciplina de língua portuguesa. Então, se acomoda aí no cantinho bem legal da tua casa, pega o teu material de estudos e vamos participar desse momento preparado para você, aluno do quinto ano. Conto com a sua participação, tá certo? E hoje nós estudaremos, tá certo? O gênero textual teatro. Na nossa última aula nós estudamos sobre esse gênero textual e hoje nós vamos fazer a contextualização do que a gente aqui aprendeu juntinhos, tá certo? Então, já que você já participou da nossa aula, estar bem preparado para esse momento especial. E se você não participou, corre lá no YouTube e verifica a nossa aula para dar continuidade também aos nossos estudos, preparado com muito carinho para você. Então, pega o teu material de estudo, o teu livro de língua portuguesa, abre aí nas páginas 256 e vamos aí estudar até a página 257, tá certo? Participa aqui com a gente. Vamos aí relembrar o que é esse gênero textual. É um texto escrito para ser encenado. Em geral, não há narrador e durante a encenação, os atores interpretam personagens que dialogam entre si. Assim, a voz e a expressão corporal são os elementos teatrais por excelência, o que faz a escrita do texto ter uma estrutura bem específica. Isso aí. Então, aqui nós conhecemos um pouquinho o que é o gênero textual teatro, o que é exatamente o objetivo desse gênero textual, tá? Então, é uma linguagem que ela expressa tanto o corpo e como a fala, tá certo? É uma união, tá? Que faz com que a encenação e o momento se torne especial. E elementos e indicações desse gênero textual, teatro. O texto teatral é escrito para ser encenado, isto é, uma história a ser apresentada por meio de falas, de gestos, movimentos e expressões dos atores. É construído principalmente pelo diálogo entre os personagens. Aqui abaixo nós estamos vendo algumas expressões faciais aí e a gente observa que no teatro essa linguagem faz com que a gente, que está ali percebendo toda a encenação, participe e consiga compreender o que exatamente os atores querem nos passar, não é isso? Então, na nossa última aula, nós fizemos toda a leitura do gênero textual aí, teatro. A gente leu essa história, O Rei de Quase Tudo. Você lembra o que foi que a gente leu aqui? Foi uma leitura muito longa, mas bem prazerosa. Se você puder, realiza novamente essa leitura para você compreender melhor, tá? O que a gente hoje vai praticar aqui, tá? O Rei de Quase Tudo. Vamos agora exercitar o que a gente aprendeu. E quem escreveu? O autor, jornalista, escritor, professor e especialista em teatro, comunicação e cultura, o mineiro José Luiz Ribeiro. Tem mais de 40 anos de atuação nos palcos brasileiros. Então, esse teatro, essa história, O Rei Quase Tudo, foi escrito por esse autor, tá? Preparado aí com muito carinho para os leitores. Então, para ensinar o texto teatral, O Rei Quase Tudo, quantos atores foram necessários? Então, a gente viu lá no card inicialmente aí do seu livro, ele tem aí especificando o que cada ator vai se comportar durante a história. Então, o Rei Quase Tudo, o Bobo, o Ministro, a Rainha, Periquita, a Padeira, a Rosa Rosé, a Florista, Guta, Cozinheiros e Aldeões. Então, esses aí são os personagens que fizeram parte da história. Então, corre aí, escreve aí no teu livro, tá? A resposta dessa primeira pergunta. Como o leitor descobre a que personagem pertence cada fala? Como é que você aí se posiciona aí ao ler, tá? Essa história? Como é que você conseguiu identificar os personagens? Observando o nome dos personagens escrito antes do texto que compõe a fala.
Então, para a leitura, né, para o teatro acontecer de uma forma, como se diz, como a gente viu aqui os elementos, que há o diálogo. Para exatamente acontecer esse diálogo, que é entre pessoas, existem falas. E essas falas, tá? Os personagens se dirigem-se aí e eles fazem a comunicação. Então, a gente consegue destacar e perceber quando isso acontece, observando o nome o quê? Dos personagens escrito antes da fala que será pronunciada. Em que cenários, vamos lá, em que cenários a história acontece? E aí, você conseguiu relembrar quais foram os cenários, né? Em que os personagens aí estavam atuando, quais foram os lugares que eles estavam? Então, a gente observa aí que houve uma paisagem do reino e sala do trono do Palácio Real. Então, esses foram os cenários em que os personagens estavam o quê? Atuando. Como você, leitor, fica sabendo que houve mudança no cenário? E aí, como é que você consegue observar que há mudança no cenário? Quando que os títulos e as frases que vem entre parênteses logo após os títulos. Muito bem, vocês aí estão praticando o que a gente acabou de estudar. Compare as frases ditas pelo ministro. Então, quem era o ministro? Observa aí no início aí da tua leitura que tem aí destacando quem era o ministro nessa história. Eu não sou bobo, você é o bobo do rei. Porque a palavra bobo foi registrada com letra minúscula na primeira fala e com maiúscula na segunda. Observem aqui, eu não sou bobo, você é o bobo do rei. Por que será que a palavra bobo aqui foi registrada com letra minúscula? Observem aqui, na primeira fala, e com maiúscula na segunda fala. Por que a gente consegue aí fazer essa diferença? A letra maiúscula indica o que na escrita que se trata de um nome próprio. Um dos conteúdos que aqui a gente já viu, nomes próprios. Então aqui o bobo com letra maiúscula, ela se refere-se a uma pessoa, tá certo? Por isso, ela está com letra maiúscula. Já aqui, ela está com letra minúscula, que aí já é o quê? Tá certo? Uma característica, tá certo? Do bobo. Vamos agora analisar essa imagem, fazer toda uma leitura aí, visual, tá certo? Observe essa cena e converse aí com as pessoas que estão em sua volta. Tente aí levantar aí um diálogo e responda as questões que a gente vai ver daqui a pouco. Observem essa cena, que é da peça O Mágico de Oz, tá? Quem estão aqui? Quem está aqui? Quem são os personagens que estão aqui nessa imagem? Observe, nós temos aqui o Homem de Lata. Quem mais? Conseguem aí destacar as pessoas? Você já viu essa história? Vou deixar aí para vocês identificarem os personagens. E nós vamos, observem aqui, ó, também é um cachorro, muito bem ali. Observem, agora nós vamos fazer, tá? O levantamento aí de respostas. Quantos personagens estão aparecendo no palco nesta cena? Há 5 personagens contando com o cachorro, tá? Então, quem são esses personagens representados? Uma menina, um leão, um cachorro, um espantalho e um homem de lata. Então, esses são os personagens aí representados nessa cena que foi contada aí na história o quê? O Mágico de Oz. De qual personagem você mais gostou? Você aí observando a imagem, quais desses personagens aí você mais gostou? Você conhece a história O Mágico de Oz? Vou deixar aí 2 interrogaçõezinhas para vocês aí, tá? Responder, praticar e exercitar aí a memória.
E agora nós vamos organizar o que a gente estudou. O texto teatral é um texto para encenação de uma história. A intenção, qual é a intenção desse texto? Registrar como deve ser encenada ou representada uma história. E o público-alvo? Pessoas interessadas em textos teatrais. A linguagem de construção, texto escrito com falas de personagens, rúbricas, marcas para orientar a encenação, a ação dos personagens, a forma de representar e os cenários. Isso mesmo. Vimos aqui, tá? Dando continuidade à nossa aula anterior. Agradeço a sua participação aqui conosco e eu te desejo um dia super especial, tá? Fica com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau!